Boa noite, no ar mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar do programa de apoio do Fundo Monetário Internacional e as perspectivas económicas para Angola. A economia nacional cresceu 0,7% em 2021 em relação ao ano de 2020, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, que aponta os setores das pescas, extração e refino de petróleo e intermediação financeira como aqueles que mais contribuíram para o crescimento, fundamentalmente no quarto trimestre de 2021. Ultrapassamos as estimativas de instituições de referência internacional como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, das agências de risco e até do governo, que apesar de já apontarem para uma recuperação da economia, as suas previsões estiveram abaixo daquilo que efetivamente veio a acontecer. Para este ano, o Executivo prevê um crescimento global do PIB de cerca de 2,4%, com o setor não petrolífero a crescer cerca de 3,1% e o não petrolífero 1,6%. Mas o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional é mais otimista, admite que venhamos a crescer 3%. Elogiou as reformas levadas a cabo pelo governo, mas ainda assim, muito se tem falado sobre as vulnerabilidades e dos riscos da nossa economia fortemente dependentes do petróleo. Fique para ver o que vamos lhe dar a ouvir nos próximos 45 minutos deste Direto ao Ponto. Marcos Souto é representante do Fundo Monetário Internacional e é o convidado desta edição. Boa noite e bem-vindo ao Direto ao Ponto. Eu começo por lhe perguntar até que ponto é que o programa de financiamento ampliado celebrado entre o governo angolano e o Fundo Monetário Internacional teve impacto, teve reflexo no fim da recessão em Angola. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite de estar aqui e poder falar aos seus ouvintes. Eu penso que as reformas que foram efetuadas durante o programa, por nós apoiado, tiveram um papel fundamental na recuperação econômica de Angola. Foram algumas reformas bastante difíceis, mas que trouxeram a estabilidade macroeconômica que é fundamental para impulsionar um crescimento econômico sustentável e inclusivo. Nós estamos a falar do programa que terminou em dezembro de 2021. Foram 3 anos, um desembolso global de 4,5 mil milhões de dólares. E para muita gente, para muitos analistas, ele é tido como sido um sucesso. O que eu lhe pergunto é se esse sucesso foi para quem? Foi para o fundo? Foi para o governo? Foi para os credores? Ou foi para o cidadão? Essa é uma pergunta muito boa, Cussi. E eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse sucesso é um sucesso que vai ter um reflexo na vida do cidadão angolano. Como? Ao criar as condições para um crescimento econômico sustentável, isso vai criar oportunidades de emprego, isso vai criar oportunidades de crescimento em diversos setores da economia, não apenas no petrolífero. Nós vamos ter mais estabilidade. Esperamos também a inflação venha a cair, mais crescimento econômico. Tudo isso traz no seu bojo melhores condições de vida para o cidadão angolano. Certo. Vamos ter a possibilidade agora de olhar um pouco de forma mais pormenorizada para os slides que nos traz para percebermos efetivamente o que é que tivemos e o que é que se perspectiva daqui para frente. Pois. Muito bem. Posso... É todo seu. É todo meu, ok. Nós temos aqui um gráfico que apresenta a evolução do Produto Interno Bruto de Angola. Basicamente, nós temos aqui a linha azul é o Produto Interno Bruto global, a linha vermelha, o Produto Interno Bruto não petrolífero, e a linha preta, o Produto Interno Bruto petrolífero. O que nós vemos aqui é que houve efetivamente um período bastante desafiador para a economia angolana, especialmente aqui no ano de 2020, por conta da pandemia. No entanto, como resultado das reformas que foram implementadas ao longo deste período,
E conforme houve uma recuperação das condições globais, nós já começamos a observar, a partir daqui, uma recuperação da economia angolana. O ano de 2021, por exemplo, foi uma surpresa pelo lado positivo, porque as nossas estimativas iniciais apontavam para um crescimento mais próximo de zero. Agora temos algo em torno de 0,7%, conforme os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística. Aqui, para o ano de 2022, mantidas as projeções, mantidas as políticas econômicas que até agora guiaram o governo angolano, esperamos 3,0% em 2022, não 3,7%, 3,0%, com um crescimento gradual até chegarmos a 4%. Repare que nesse gráfico fica claro que um fator preponderante é o papel do PIB não petrolífero. Mas atenção que o PIB não petrolífero não cresce, ou tem um crescimento nulo entre 2023 e 2025. Até que ponto é que isso nos poderá levar, e porque se aposta muito no desempenho do setor não petrolífero para, digamos, alterar a matriz de desenvolvimento da economia nacional, até que ponto é que isso não nos poderá levar a um novo programa de financiamento com o fundo? Ou seja, o facto de termos esse nível de crescimento do setor não petrolífero. Veja bem, essa é uma pergunta bastante interessante. Essa evolução que nós estamos a ver aqui, do produto interno bruto global, ela leva já em consideração esse período aqui, que é um período basicamente que nós consideramos de um crescimento nulo para o setor petrolífero. Basicamente, nós estamos aqui a considerar que haveria uma estabilização da atividade petrolífera, que ao longo aqui deste período, ela vem sofrendo de uma queda gradual e consistente da produção do petróleo. Então, esperamos que aqui essa produção ela seja estabilizada, trazendo aqui um crescimento, vamos dizer assim, nulo, mas sustentável e constante ao longo desse período. É que esta questão se coloca, ou ela é reforçada, na medida em que nós temos assistido a esforços do governo no sentido de tentar minimizar ao máximo a queda da produção petrolífera, que é, no fundo, a galinha de ovos de ouro, digamos assim, da nossa economia. Portanto, não temos o mesmo nível de desempenho do setor não petrolífero, fundamentalmente a nível da arrecadação de receitas. Esse é realmente uma questão que precisa ser vista com bastante cuidado, considerando exatamente a importância que a atividade petrolífera tem para a economia angolana, tanto do ponto de vista de crescimento, como também do ponto de vista de exportação, de receitas e de tudo. Angola, como se diz aqui, vive e morre pela atividade petrolífera. Então, de fato, é importante que sejam colocadas medidas para garantir uma produção equilibrada e sustentada ao longo do médio e longo prazo. Certo. Mudamos de slide e entramos para a sustentabilidade da dívida. É a proposta que nos traz. Pois. Este aqui é um gráfico bastante interessante, porque ele mostra aqui o crescimento da dívida de uma forma, vamos dizer assim, bastante acentuada, principalmente durante o ano de 2021, quando atingiu o pico da dívida. Mas, então, nós começamos a observar aqui uma queda bastante abrupta, né? Isso é o reflexo de dois fatores. Naturalmente, são as políticas fiscais prudentes do governo angolano, no sentido de equilibrar os seus gastos de acordo com as suas receitas, de forma que o montante de dívida fosse sendo pago ao longo do tempo. Mas, para além disso também, e considerando que uma parcela considerável da dívida angolana é em moeda estrangeira ou indexada à moeda estrangeira, uma apreciação forte do Kwanza ajudou a cair a dívida para os níveis que nós estamos a ver hoje. Existe já uma previsão que já neste ano de 2022 nós chegamos abaixo de 60% do produto interno bruto. Esta apreciação do Kwanza é muito suportada pelo aumento do preço do petróleo. Sim. Por que é que pouco ou nada se refere em relação a este aspecto? Eu acho que é um aspecto crucial, porque como o petróleo... Se não há aumento do preço, provavelmente não teríamos esse nível de sustentabilidade da dívida. É verdade.
A variação no preço do petróleo aqui teve, de fato, um fator preponderante na dinâmica da taxa de câmbio, embora não tenha sido o único. Mas, de fato, é um fator relevante e é algo que precisa se ter em conta. Porque, da mesma forma que hoje nós estamos a negociar preços de petróleo a níveis bastante elevados, ele pode cair. Nós vemos que é uma variável bastante, nós chamamos volátil. O valor pode mudar rapidamente, né? Nós já tivemos, por exemplo, no ano de 2020, valores do preço do petróleo abaixo de $20 o barril. Exatamente. Hoje estamos negociando acima de 110. Já se negociou muito mais alto do que isso. Estamos a falar no início do segundo trimestre de 2020. Exatamente. Quando o preço do petróleo foi a níveis extremamente baixos, globalmente em função da pandemia e uma retração forte da demanda pelo petróleo. Certo. Vamos mudar de slide do Mildo Mushiri. Vamos passar para um outro tema com o qual as economias à escala mundial e a angolana não têm sido exceção, têm-se debatido. Inflação. Muito bem. Aqui vamos prestar bastante atenção à linha azul, que é a inflação título. Veja que ela atinge aqui um pico em 2017. Acima de 40% ao ano. E desde então, ela vem a cair de forma consistente até nós chegarmos aqui no período já da pandemia, em que nós passamos a ter dificuldades e desafios associados com os preços globais dos alimentos, dos chamados commodities. E isso, naturalmente, tem um impacto grande para a inflação angolana, importa-se muito aqui em Angola, importa-se muitos alimentos, inclusive. Mesmo as coisas que são produzidas aqui em Angola, elas têm a utilização de insumos importados. Portanto, produtos que vêm de fora a preços mais elevados têm um impacto na inflação e é o que nós estamos vendo. Agora, reparem, um outro ponto que eu quero salientar aqui é a ação do Banco Central. Aqui nós temos o que nós chamamos da base monetária, M2. Basicamente o dinheiro em circulação, depósitos à vista, depósitos a prazos, etc. E olha como isso contraiu de forma bastante acentuada. Isto é o Banco Central tentando apertar a sua política monetária para tentar segurar a inflação. Mas, considerando que uma grande parte disso vem do que nós chamamos de uma inflação pelo lado da oferta, né, nós agora temos a expectativa de que, com a valorização do Kwanza frente ao dólar, nós vamos começar a perceber já algum efeito no sentido de arrefecer essa inflação, talvez chegando em torno de 18% ao ano, esse ano de 2022. Até que ponto é que nós nos estaremos diante de uma contradição? Se diz que a inflação é muito influenciada pelo nível de importação e, fundamentalmente, de bens alimentares. Até que ponto é que faz sentido reduzir o nível de moeda em circulação para conter o nível de inflação? Veja bem, aqui, no caso, a contenção da base monetária é no sentido de se evitar as pressões inflacionárias domésticas, as que vêm pelo lado da demanda. Okay? Naturalmente, que agora, pelo lado da oferta, existem aquelas medidas, como, por exemplo, o que vai ocorrer na dinâmica da taxa de câmbio e que vai permitir que o preço dos produtos importados comecem a cair. Mas houve, num determinado momento, a necessidade de se controlar a inflação pelo lado da demanda. Da demanda. E acredita que se vai conseguir ficar pelos 18%? Olha, por enquanto, as nossas projeções, nós consideramos que isso é possível, que isso é viável, né? Mas vamos começar veja bem, as projeções são sempre coisas muito dinâmicas. Conforme novos valores são disponíveis, a gente pode ajustar essas projeções. Mas, no momento, considerando as informações que nós temos e as nossas expectativas, nós acreditamos que é possível chegar a 18% ao final desse ano. Eu penso que alguns dos últimos números que foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística já apontam para um arrefecimento da inflação significativo. Em que medida é que o programa com o fundo
poderia ter ajudado a melhorar este indicador? Essa é uma pergunta difícil, porque sendo a inflação ela vindo a ocorrer pelo lado da oferta e principalmente de fatores de natureza global, não há muita coisa por esse lado que possa ser feito pelas autoridades angolanas, que não têm controle sobre os preços globais dos alimentos, não tem controle sobre o preço global do petróleo, não tem controle sobre o preço global dos transportes, do armazenamento dos alimentos. Isso são todas questões que são definidas globalmente e que foram bastante influenciadas pela pandemia, né? Então, aqui há que se realmente verificar que não hajam barreiras para a entrada desses produtos, que não hajam custos adicionais para a entrada desses produtos importados, né? Não há barreiras alfandegárias, não há tarifas alfandegárias excessivas para a entrada desses produtos no mercado angolano. Está certo. Dr. Marcos Jouto, vamos rapidamente fazer um intervalo. Quando nós regressarmos, vamos falar da forte exposição externa e o câmbio com os preços elevados do petróleo. Temos mais 3 slides para analisar, sendo que mantém-se no ar a resposta sobre os desafios que Angola tem para conseguir manter o nível de crescimento que registrou agora e se calhar até mesmo melhorar nos anos que se seguem. Eu convido a manter-se aí deste lado, nós voltamos dentro de mais alguns instantes para continuarmos a conversa aqui em estúdio, nessa edição do Direto ao Ponto. Uma vez mais, boa noite. Segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar do programa de apoio do Fundo Monetário Internacional e as perspectivas económicas para Angola. O meu convidado é o representante do Fundo Monetário Internacional, ele é o representante do fundo cá em Angola, é o Dr. Marco Souto. Uma vez mais, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos tentar passar rapidamente para o slide que se segue. Tem a ver com a forte exposição externa e o câmbio com preços altos, preços de petróleo elevados. Pronto. Se me permitir uma pequena correção, aqui na realidade não é exposição, é uma forte posição externa e câmbio com preços do petróleo elevados. Ok. Este primeiro gráfico aqui, ele mostra 2 coisas. O primeiro é a taxa de câmbio oficial. Quantos kwanzas por $1, aqui nessa linha azul. E nós vemos aqui, ela está no que nós chamamos de uma escala invertida, ok? Ou seja, ela começa aqui em cima, em torno de 80 kwanzas por $, vem até aqui a quase 680 kwanzas por $, e agora mais para frente, ela se aproxima da linha dos 400 kwanzas por $. Aqui o gráfico só vai até dezembro de 2021, mas todos nós sabemos que a taxa de câmbio está chegando próximo dos 400 kwanzas pelo $. Já esteve aí nessa faixa. E essa linha vermelha que mostra basicamente a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio no mercado paralelo. Então aqui, olhando para a linha azul, muito importante nós vimos aqui uma apreciação significativa do dólar frente ao kwanza. Ou seja, cada vez mais se precisava de mais kwanzas para comprar $1. Mas, em função da dinâmica do mercado do petróleo, nós começamos a ver aqui uma significativa redução do dólar frente ao kwanza. Um outro ponto importante que eu quero salientar aqui isso aqui, se podem perceber, ocorreu a partir de um determinado momento, no final de 2019, quando o Banco Central decidiu adotar um câmbio flutuante. E aqui passa a variar de uma forma muito mais expressiva do que anteriormente. E nesse gráfico aqui, a escala está do lado direito, nós vemos que a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo, que já chegou a 250%, vem caindo de forma bastante acentuada e de forma consistente até chegarmos próximo quase que de zero.
Ou seja, já quase não há aí um mercado paralelo relevante, né? E não apenas isso, a diferença entre oficial e paralelo é muito pequena, o que permite que haja uma alocação dos recursos de uma forma mais eficiente. As pessoas hoje já não têm mais tanto incentivo para tentar especular no mercado paralelo. Se nós agora mudarmos para o gráfico do lado direito, nós temos aqui a evolução da balança comercial, e o que nós vemos especificamente aqui é uma forte em 2021, que continua, embora um pouco menor, em 2022, um fortalecimento da posição externa que está diretamente associada com o aumento do preço do petróleo. Basicamente, demonstrando aqui a posição externa mais reforçada de Angola. É sustentável esse nível essa posição? É importante aqui, conforme eu disse, está associado à atividade, grande parte à atividade petrolífera. Portanto, há que se assegurar aqui uma produção petrolífera mínima, né, sustentável ao longo do médio prazo, de forma a assegurarmos aqui esse superávit comercial. Certo. Apesar de nós estarmos a assistir a uma apreciação do Kwanza nos últimos meses, as opiniões têm sido divididas. Há quem aplaude e há quem diga que não é bom para a economia angolana que o Kwanza se aprecie tanto. A pergunta que eu lhe coloco é: qual seria o nível ideal de apreciação do Kwanza? Veja bem, isso é algo que quem vai determinar é o mercado. Na sua opinião? Eu chego lá. A partir do momento em que você permite que o câmbio flutue, que as pessoas negociem aquilo que acham que vale o câmbio, ele tende a subir, ele tende a descer. Houve um período aqui de forte depreciação da moeda nacional, agora passa-se por um momento de apreciação da moeda nacional. Isso aqui é uma novidade, né, para a sociedade angolana, né? Estavam sempre todos muito acostumados com a depreciação do Kwanza frente ao dólar. Agora nós estamos a enfrentar a apreciação. Isso naturalmente traz aí alguns desafios, né? As pessoas estão acostumadas a se protegerem contra a depreciação, mas não necessariamente contra a apreciação da moeda. No momento, nós ainda consideramos que a moeda esteja em torno daquilo que nós chamamos de a média de longo prazo de equilíbrio da moeda em seus termos reais. Talvez um pouco acima, mas em torno do ponto de equilíbrio. É que um dos argumentos, pelo menos aqueles que se mostram contra a apreciação, tem a ver com o facto dele permitir facilitar a importação, portanto, e não estimular a produção interna. Veja bem, eu acho que isso não é uma coisa tão linear assim, porque a produção interna também se utiliza de produtos importados. Coisas que são utilizadas mesmo no setor agrícola. Mas o que se importa em grande medida é produto acabado, não propriamente matérias-primas. Mas isso também há aqui um efeito positivo sobre a produção nacional, porque os insumos que são utilizados na produção nacional, se são matérias-primas brutas ou não, tem um impacto também no preço da produção nacional. Agora, mais uma vez, para se conseguir um aumento expressivo da produção nacional, não vai ser manipulando com a taxa ou jogando com a taxa de câmbio que você vai chegar lá. O que é preciso é que reformas estruturais importantes criem condições para que a produção nacional ela cresça de uma forma sustentável. É preciso que haja infraestrutura, é preciso que haja condições para se escoar a produção, é preciso que haja uma melhoria da capacidade humana. Enfim, há uma série de fatores de natureza estrutural que melhoram o ambiente de negócio, que atraem investimentos e que fazem com que a produção nacional cresça. Certo. Aqui nós estamos por o setor financeiro. Há duas coisas aqui que eu gostaria de salientar, muito importantes. Talvez os seus ouvintes não vão se lembrar, mas em 2019 houve o que nós chamamos de avaliação da qualidade dos ativos financeiros dos bancos. E desde então houve aí um esforço muito grande do Banco Central, assim também como dos bancos, em aumentarem o seu capital. Então nós vemos aí que houve um aumento razoável do capital dos bancos.
Então, nós temos aí um sistema financeiro que está mais robusto, um sistema financeiro que está mais preparado para enfrentar choques. No entanto, existe aí um desafio muito grande que está associado ao rácio dos mal-parados, a porcentagem de créditos mal-parados ou inadimplentes relativamente ao crédito total. E isso houve aí uma piora que foi bastante notada em função da pandemia, da retração da economia, das dificuldades que isso trouxe para o desenvolvimento da atividade econômica aqui em Angola. Portanto, nós acreditamos que isso vai exigir que os bancos tenham estratégias ambiciosas, mas realistas, no sentido de trazer esse nível de crédito mal parado mais Como é que para se pode baixo. fazer isso? Porque essa questão do crédito mal parado é apontada como um dos fatores, não é o único, para a retração, para a cedência de novos créditos. Bom, é importante que haja uma estratégia muito proativa por parte dos bancos no sentido de trazer os seus credores, os seus devedores e tentar encontrar soluções para que eles voltem a fazer o pagamento das suas dívidas, né? Eu acho que, no final das contas, o que os bancos querem é que as pessoas voltem a pagar os seus empréstimos para que se tenha condições, inclusive, de poder se emprestar para outras pessoas. Um dos argumentos, inclusive, que é usado por muitos dos que tomaram crédito foi o facto de, na altura, os créditos terem sido indexados ao dólar e, com a depreciação que nós assistimos lá atrás, ela tornou praticamente tornou o reembolso insustentável. É verdade que o Banco Nacional depois adotou uma medida que permitia que esses créditos fossem convertidos em kwanzas, mas não tornou a medida obrigatória. Portanto, deixa ao critério dos bancos analisar caso a caso qual as situações em que pode ou não converter estes créditos concedidos em dólares ou indexados ao dólar para kwanzas. E agora nós estamos a enfrentar a situação invertida, né? Porque agora, com a apreciação Essa apreciação, da moeda, acredita que isso possa se recuperar esse tempo perdido? É difícil de se dizer isso. Eu não tenho muita visibilidade em termos daquilo que os bancos fizeram exatamente no sentido de resolver o problema com esses créditos que estavam indexados ao dólar, né? Mas eu acho que agora o mais importante é que, na medida em que a economia volte a crescer e que a atividade econômica volte a se aquecer, né, que as empresas angolanas e as pessoas angolanas voltem a ter condições de honrar com os seus compromissos e voltar a pagar, dialogando com os bancos, no sentido de trazer esses créditos a um nível de cumprimento. Exatamente. Cumprimento é disso que nós vamos falar agora. Temos que fazer rapidamente um curto intervalo para analisarmos no regresso os dois próximos slides, para então colocarmos um ponto final neste direto ao ponto, não no tema, não na conversa, porque certamente sobre isso ainda haverá muito mais para se discutir. Até já. Terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar do programa de apoio do Fundo Monetário Internacional e as perspectivas económicas para Angola. O meu convidado é o representante do Fundo, o Dr. Marco Choto. Vamos entrar rapidamente para os dois últimos slides. O primeiro tem a ver com a diversificação económica e a questão que coloca é se é uma questão de crescimento ou de estagnação. Porquê? O que se dito é que nós precisamos de diversificar para crescer. Pois. É uma pergunta interessante, porque, na realidade, quando nós preparamos esse slide, eu digo nós porque, pronto, eu tenho pessoas que trabalham comigo, nós buscamos nos inspirar numa colocação que foi feita pelo próprio presidente da República. A diversificação é uma questão de vida ou morte. Exatamente. Nós achamos que aquilo talvez fosse um pouquinho forte demais para nós colocarmos aqui, por isso colocamos que é uma questão de crescimento ou de estagnação. Por que nós falamos isso? Porque todos nós sabemos quais são as tendências que nós podemos esperar da atividade petrolífera. As reservas de Angola, elas não são ilimitadas. E não é apenas isso. O que nós vemos é que existe cada vez mais uma movimentação da economia global no sentido de se mover na direção das energias alternativas, e não apenas mais do petróleo. Portanto, Angola precisa agora, neste momento, tomar decisões de onde quer estar daqui a 10 e 15 anos. Quando as reservas de petróleo já não forem mais tão abundantes, nunca se sabe se vai se encontrar mais petróleo ou não, ou quando a demanda global pelo petróleo for
reduzida. Por isso é que nós dizemos, essa é uma questão de crescimento ou estagnação. Esse gráfico aqui, Cusi, é um gráfico bastante interessante porque ele tem aqui um conjunto de indicadores estruturais, né, que tem influência na competitividade da economia. Então, o que nós temos aqui, a linha azul é Angola, a linha verde representa a África subsaariana e a linha vermelha representa os países de renda média, países com renda semelhante, renda per capita semelhante à de Angola. Quando nós olhamos aqui para esses gráficos, nós falamos aqui de infraestrutura, nós falamos aqui de capacidade de inovação, tamanho do mercado, sobre o sistema financeiro, sobre o mercado de produtos, sobre a saúde, sobre a estabilidade macroeconômica, mesmo a adoção de tecnologias de informação, né? Angola está menos evoluída em quase todos esses fatores, com exceção aqui do tamanho do mercado. Isso é um ponto importante, porque existe aqui um espaço para melhora, para que Angola possa se tornar mais competitiva e consiga colocar os seus produtos também no mercado internacional. Não apenas a produção nacional para o consumo nacional, mas a produção nacional que substitui eventualmente a atividade petrolífera. Que eventualmente, pronto, eu percebo que há aqui uma vontade, que eu acho bastante legítima, de fazer com que o setor não petrolífero cresça sem que haja aqui uma redução do setor petrolífero, né? Se conseguir isso, seria, vamos dizer assim, o ideal. Mas, de qualquer forma, para que se consiga um crescimento do setor não petrolífero, é muito importante que haja aqui uma evolução em todos esses fatores. Exatamente. Vamos entrar rapidamente para o último slide do Mildo Mushiri, refere-se a 3 prioridades e reformas essenciais. Prioridades de curto prazo. Pois. Vulnerabilidades da dívida, gestão de pressões sobre a taxa de câmbio, equilíbrio da inflação e do crescimento. Muito bem. Isto aqui são prioridades que nós, nossa instituição, inclusive, vemos como relevantes não apenas para Angola, mas para o continente africano de uma forma em geral. No caso específico de Angola, embora o nível da dívida, o rácio da dívida, relativamente ao produto interno bruto, tenha caído, esteja na direção de chegarmos abaixo de 60%, nós sabemos que ela é ainda fundamentalmente vulnerável à variação do preço do petróleo, que pode causar uma variação na taxa de câmbio e fazer com que esse rácio aumente de novo e coloque pressões, inclusive, no serviço dessa dívida. Exatamente. Então, é importante que se continue a fazer um trabalho no sentido de reduzir a vulnerabilidade da dívida. Como é que se consegue isso? Reduzindo o nível, continuar a reduzir o nível de endividamento, mas também fazer o que nós chamamos de um alisamento no perfil da dívida, de tal forma que não haja aqui uma concentração de pagamentos em determinados pontos do tempo. E isso vai permitir com que o serviço da dívida seja feito de uma forma mais previsível e mais tranquila. Na medida do possível, também ir reduzindo a exposição ao dólar. Exatamente. Avançando. Temos aqui agora pressões sobre a taxa de câmbio. Nós estamos a ver que as condições globais têm levado a uma valorização da taxa de câmbio. Mas nós sabemos também que essas condições globais, elas são temporárias. As coisas podem mudar, né? Esperamos que elas mudem. Inclusive a questão da própria guerra na Ucrânia. E isso acontecendo, todos esses fatores que hoje impõem uma determinada dinâmica na taxa de câmbio podem mudar rapidamente. Na nossa opinião, há aqui espaço para intervenções cirúrgicas do Banco Central no mercado de câmbio, no sentido de o que nós chamamos de a gente se apoiar contra o vento, né? E com isso a gente aproveitar esses ventos favoráveis para gradualmente reforçarmos as reservas internacionais. Um ponto aqui, terceiro, muito importante, essa questão de equilibrar inflação e crescimento. Isso não é uma coisa fácil, porque se por um lado nós tentamos controlar a inflação, normalmente são medidas que levam a um certo arrefecimento da economia. Então aqui há que se buscar um balanço muito delicado
entre controlar a inflação, que exerce um efeito particularmente nocivo para a população mais vulnerável, que não consegue se proteger contra isso, ao mesmo tempo em que não se sufoca totalmente as condições para o crescimento econômico angolano. Então, aqui há que o Banco Central continuar a atuar de forma a manter a inflação sob controle, criando espaço para o crescimento. Quando nós vamos já ao médio prazo, aqui o foco é no sentido de se aumentar a resiliência da economia aos choques, trazendo um crescimento sustentável, inclusive, ao médio prazo. Há aqui 3 pontos importantes. O primeiro deles eu gostaria de salientar é a questão da diversificação da economia, porque ao se diversificar a economia, se consegue absorver os choques externos de uma forma mais sólida. A economia angolana não fica mais tão vulnerável à variação de preço de um único produto. Existem diversos produtos que passam a ser importantes para a economia angolana. O segundo ponto é impulsionar o investimento privado, aqui criando condições no sentido de melhoria do ambiente de negócios para que o investimento privado, seja o nacional, seja o internacional, se sinta motivado, estimulado a investir na economia angolana, trazendo não apenas recursos financeiros, mas também conhecimentos, o know-how, que pode ajudar a desenvolver determinados setores da economia, como, por exemplo, o agronegócio e as próprias telecomunicações. E, por fim, nós temos aqui a questão da transição energética, que está associada com as mudanças climáticas. Essas são inexoráveis, elas estão acontecendo, nós estamos sentindo. Veja o que acontece, por exemplo, do ponto de vista da seca no sul de Angola. Então, há que se aqui aproveitar, ao mesmo tempo, oportunidades, como, por exemplo, a transição para energias autossustentáveis, as chamadas energias verdes, e Angola pode ser um país que tenha oportunidades nesse sentido, ao mesmo tempo em que se prepara o que nós chamamos de adaptação às potenciais mudanças climáticas que vêm a trazer dificuldades para a economia e a sua população. Os dados oficiais indicam que a matriz energética já incorpora 62% de fontes não poluentes. Qual é a razão da transição energética ser uma prioridade a médio prazo para Angola? Olha, embora essa seja, do ponto de vista percentual, né, eu penso que aqui há espaço ainda no sentido de se levar acesso à energia elétrica para diversas partes de Angola, né, e o fazê-lo através, por exemplo, de energia solar ou de outras fontes de energia que seriam mais adequadas, talvez, para se fazer chegar aos diversos rincões de Angola, né? Certo. Já mesmo para terminar, e porque coloca estas 3 prioridades, portanto, prioridades de curto prazo e de médio prazo, prioridades e reformas como o virar da página, podemos assim dizer, acredita que as reformas estão a ser implementadas com o apoio do Fundo Monetário Internacional, dão garantias de implementação de sucesso para o alcance desses objetivos? Ninguém pode dar garantia de sucesso para ninguém nesse tipo de empreitada, porque são coisas que dependem muitas vezes de fatores que nós não temos o total controle. Mas o que eu posso dizer é que se aumenta consideravelmente a probabilidade, as possibilidades de ser bem-sucedido. Nós, a minha instituição, consideramos que, até o presente momento, essas reformas do governo angolano, e eu gosto de enfatizar isso, são as reformas do governo angolano, foram bastante bem-sucedidas, no sentido da estabilidade macroeconômica, em mudanças estruturais, como, por exemplo, reformas em diversas legislações de investimento público, legislações de privatização, legislação do Banco Central, legislação das instituições financeiras, enfim, está a se mudar muita coisa no ambiente de negócios em Angola que nós temos confiança que vai trazer uma melhoria palpável nos próximos anos. Esta melhoria vai ser com o fundo? O fundo vai continuar? Nós continuamos... essa é uma pergunta que a gente recebe toda hora. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, né, nós sempre tivemos uma relação muito construtiva com as autoridades angolanas, e continuamos a ter.
Nós continuamos a dialogar, nós continuamos a trocar ideias, nós continuamos a oferecer assistência técnica, né? Eu acredito que as autoridades angolanas apreciam esse tipo de engajamento da mesma forma que nós. Angola é, para nós, um importante exemplo de sucesso de implementação de reformas difíceis. Foram reformas que foram implementadas, inclusive, durante um período de pandemia. Exigiu uma coragem, um esforço muito grande das autoridades angolanas. Nós reconhecemos isso. Portanto, esse diálogo continua. Se há um programa ou não com o fundo, não é algo que vai mudar essa dinâmica que nós temos com as autoridades angolanas. Está certo. Doutor Marcos Soto, eu vou agradecer a sua presença aqui nesta edição do Direto ao Ponto para falarmos deste tema, tal como assim que esteve conosco desde o início. Vai continuar também, não com o Direto ao Ponto, mas já de seguida com o show da Zimbo, que vai ter na edição de hoje Ari, a diva Ari. Não se esqueça, a seguir ao Direto ao Ponto, show da Zimbo com Edmilza Santos, Caiaia Júnior, em palco, a diva Ari, para abrilhantar a sua noite de sábado. Para nós é tudo. Voltaremos, como sempre, no próximo sábado com mais um tema que julgamos venha a ser do seu interesse. Até para a semana.